E como o Ítalo falou, realmente é um prazer muito grande estar aqui, tendo esse privilégio de poder compartilhar um pouco com vocês também, em cima desse tema que é duelo de reinos. Eu tenho um desafio pela frente, né? Por alguma razão eles têm o costume de gostar de me colocar antes do almoço. E é muito desafio, né? Porque vocês estão olhando para mim, me ouvindo e pensando, eu quero almoçar. Né? E eu, no lugar de vocês, seria um desafio para mim também prestar atenção. Mas eu acredito que eu tenho uma ajuda muito grande de Deus nesse momento, porque eu acredito que Deus ele quer nos inspirar nessa manhã. Eu acredito que a gente vai almoçar inspirados pelo amor e pela graça de Deus, tá bom? Então eu quero que vocês tenham expectativa, não porque eu tenho algo muito grande da minha parte para compartilhar, mas porque eu creio que Deus tem algo muito grande para compartilhar da parte dele, e eu creio que Ele vai abençoar muito a vida de vocês. Então eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 2. Como eu já falei, eu sou o Matheus Maciel, eu sou líder do Movimento Lado Oeste. O Movimento Lado Oeste é um movimento de missão urbana. Nós atuamos de forma específica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Né? Meu coração pulsa pela missão, pelo avanço do reino. Como o João Marcos falou também, tenho compartilhado algumas reflexões por meio do meu Instagram sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre alguns assuntos, mas em especial a sexualidade, a homossexualidade de uma forma mais específica. Então fiquem à vontade de acompanharem o Instagram e também de me abordarem depois, se quiserem conversar. O Ítalo é a mesma coisa, o Ítalo tem o Instagram, se quiserem saber, procurem o Ítalo também. Enfim, todo mundo abriu a Bíblia aí? Em Daniel, capítulo 2. Não sei se vocês repararam, né, sobre o vídeo que a gente passou aqui antes, né? Foi uma montagem da AG1000, mas com a música de Game of Thrones. Alguém aqui já viu Game of Thrones? Pouca gente. O que eu acho muito interessante na série, de forma especial, e que vai ter a ver com o texto, né? Não vou me perder aqui, é como a série ela mostra a briga pelo poder. É essa que é a jogada, né? Trazendo para o Brasil, né? Seria a Guerra dos Tronos. E realmente, o que eu acho que a série mais demonstra é a instabilidade do poder. A instabilidade e a falta de quietude de pai daquele que se assenta sobre um trono. E eu queria que vocês, já com os olhos focados em Daniel, pudéssemos seguir essa leitura. Eu vou estar explicando esse texto e também aplicando ele de forma muito profunda, eu acredito, para aquilo que Deus tem a tratar com as nossas vidas. Todo mundo encontrou Daniel capítulo 2? Amém? Assim diz: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Eu quero parar já aqui para trazer um aspecto que a gente às vezes perde de vista e é natural, porque quando a gente lê a Bíblia com muita pressa e a gente não percebe os detalhes que deveriam estar destacados a nós. Estamos falando de um rei no seu segundo ano de reinado. Nabucodonosor é um rei relativamente novo e a gente perde a noção de que os monarcas naquela época eles tinham um senso de divindade própria muito grande. Tanto que a gente vai ver no capítulo 3, o próprio rei criando uma estátua para que ele fosse adorado por meio de uma estátua. Isso é muito importante saber, porque toda essa agonia que vai surgir no coração de Nabucodonosor é justamente de um monarca que, assentado num trono, tem um medo. E é um medo constante de que alguém invada o seu território e o tome. Isso era um medo natural. É aquela história, quem está no poder, como maior medo tem perder o poder. E obviamente quem está no poder, as pessoas olham para aquela pessoa. As pessoas olham querendo a posição daquela pessoa. Então o rei, ele tem medo. E ele teve um sonho para piorar a situação dele. Quando ele teve esse sonho, ele fica perturbado. E a agonia da história é que Nabucodonosor não lembra o sonho que ele teve. E como um rei, que ele é bem... Ele pensa no que é possível, né? E nunca cobraria uma pessoa fazer uma coisa impossível. Ele chama os sábios e diz: eu quero que vocês interpretem um sonho que tem me perturbado muito. E os sábios dizem: beleza, então conta pra gente o sonho. E ele: não lembro. Aí eles falam, né? Rei, isso é uma coisa impossível. Não dá. Se o senhor souber o sonho, puder contar o sonho pra gente, aí o rei, como uma pessoa muito compreensiva, diz: se não souber, tá beleza, todo mundo morre. Tá entendendo? Eu quero que digam qual foi o meu sonho.
E dali, ninguém no reino consegue. Quando essa história chega para Daniel, e aqui eu preciso pausar. Quem é Daniel? De onde veio esse Daniel, né? Vamos lá. Como Game of Thrones também retrata muito bem, as invasões territoriais para alcançar um novo reino não era algo simpático, não era algo bonitinho. As cidades eram invadidas, as mulheres eram estupradas, os homens eram assassinados e no caso da Babilônia, as crianças de bom aspecto, ou seja, as bonitinhas, as agradáveis à vista, eram levadas cativas, sequestradas do seu país de origem e levadas para a nação que destruiu a sua nação natal para servirem no palácio, que foi exatamente o que aconteceu com o Daniel, o qual se nomeia o livro de Daniel. Daniel, ele não só foi levado para lá, como o nome dele foi mudado para Beltesazar, que era um nome babilônico que adorava outro deus. Ou seja, havia era minada a cultura e a identidade daqueles jovens. Só que o que era interessante em Daniel é que Daniel havia se comprometido diante de Deus de não se contaminar. O coração de Daniel estava diante de Deus como alguém que não queria se contaminar. E assim Daniel se colocou nessa posição, e quando o Daniel soube dessa situação absurda do rei da Babilônia, onde ele exigia que contassem o sonho qual ele não lembrava, e além de contar o sonho, que interpretassem o seu significado, Daniel não ficou indiferente. Pelo contrário, Daniel procurou seus 3 amigos, que também haviam sido levados cativos e aprovados como serviçais no palácio de Nabucodonosor, para que eles orassem ao Deus vivo, porque eles sabiam que eles não tinham capacidade. Realmente, os sábios da Babilônia não eram, de fato, tolos, burros, idiotas, eles estavam corretos. É impossível o que o rei estava pedindo. Daniel, ao reconhecer que era impossível, então eles buscaram no Deus do impossível. E o Deus do impossível revelou a Daniel o sonho do rei na íntegra. E eu quero que vocês desçam comigo para a gente ver qual foi o sonho do rei. Só um minuto, pessoal. Pronto. Versículo 30. Daniel 2, 29. Assim diz: quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Daniel está falando que o sonho que Nabucodonosor teve era um sonho que estava apontando para uma realidade futura. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, não, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, ao próprio Nabucodonosor, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível, intimidadora, provavelmente. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palhas das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Nenhum vestígio. Mas a pedra, aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas e lançada aos pés da estátua, ela se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E eu quero trabalhar com vocês um pouco nesse, como o João Marcos costuma dizer, esse sonho de quem acabou de comer uma feijoada, né? Aquele sonho que não faz sentido nenhum. Alguém, se eu ouvisse esse sonho, eu não saberia o que dizer, eu acharia que a pessoa está viajando. Não sei se você tiver essa experiência de alguém procurar você para contar um sonho e, meu amigo, você tem dificuldade de dizer assim, eu acho que foi da sua cabeça, eu acho que não tem significado. Mas, graças a Deus, Deus criou um momento propício para se revelar a uma pessoa que amava o poder. E a verdade seja dita, né, pessoal? A gente não é muito diferente de Nabucodonosor. A gente gosta de poder. A gente gosta de ter o domínio da situação. A gente gosta
do nosso império e do nosso reino. A grande verdade é que talvez você não tenha uma grande Babilônia, a qual vocês comandam, mas vocês têm vidas. Vocês têm uma vida a qual vocês são reis. Vocês estão dominando a própria vida, tomando decisões na própria vida e fazendo com pessoas na vida de vocês, assim como Nabucodonosor fazia com os sábios, matando pessoas porque elas não satisfazem vocês. É isso que a gente faz, na verdade. Nós somos reis nas nossas vidas. Não estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo que assim nos assemelhamos ao rei Nabucodonosor. Mas o Deus vivo, ele dá um sonho para Nabucodonosor que hoje é um sonho que não deve perturbar apenas o rei, mas ele deve perturbar a todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação desse sonho traz uma certa paz estranha para Nabucodonosor. Isso é estranho mesmo. Me é estranho ver como Nabucodonosor ele se aquieta diante da interpretação desse sonho. Mas vamos lá. A estátua representava o futuro, literalmente. A estátua, na sua parte de ouro, representava exatamente o Império Babilônico. Eu tenho minhas opiniões de por que o ouro ali está acentuado. Eu acredito que é exatamente de acordo com que a qualidade da estátua ela vai se deteriorando, o testemunho de Deus vai perdendo força dentro desses reinos também. Nabucodonosor tem uma grande sorte aqui é só um termo, na verdade uma providência de Deus colocar Daniel junto a ele. Logo, um testemunho do Deus vivo fica muito próximo ao rei. Logo, uma estátua de ouro, de alta qualidade, que tem um certo conhecimento do Deus vivo. Assim também, logo o Império Medo-Persa, que invade e acaba com o Império Babilônico, também tem a oportunidade de ter um Daniel não mais jovem, mas um Daniel senhor. E agora também tem o privilégio de ter um testemunho vivo. Agora a Grécia, embora com sua alta cultura, e Roma já não tem esse privilégio, né? Os Césares e os monarcas, Alexandre o Grande, que seja, eles já não estão com testemunhas vivas ao seu lado, falando do Deus vivo, mas somente podem contar com filosofias e ideologias greco-romanas, que é como vai se tornar, né? Porque Roma se torna poderosa, mas ela ainda mantém a filosofia da Grécia, que era a grande força por trás de todo o conhecimento da época. Mas há algo que é interessante nesse sonho. É a pedra. A pedra é curiosa. Acho que não tem dificuldade na gente entender, porque Daniel, quando interpreta o sonho, ele explica isso tudo. Ele não dá nome a todos os bois aqui, como eu dei de Medo-Persa, grego, romano, mas ele explica que são reinos que viriam depois, e olhando a história a gente tem uma certa facilidade. Mas a pedra, nos seus livros de história, não vão falar sobre essa pedra. Na verdade, vão falar dessa pedra, mas não vão dar o mérito e o crédito que essa pedra precisava receber aqui. Porque assim como uma pedra que é cortada e muito pequena, assim Deus envia o seu Filho para entrar na realidade do mundo. Assim como uma pedra que realmente não teve auxílio humano, afinal foi gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem, assim também o Filho de Deus ele é gerado. Ele é cortado e ele é enviado como um representante de um reino muito superior aos reinos desse mundo. O que Deus está falando com Nabucodonosor, e ele quer falar conosco hoje é: Nabucodonosor, os dias do seu reinado estão contados. Os dias do teu reino estão contados, e é por isso que vocês vão perceber que Herodes, quando Jesus ele nasce e os magos do Oriente vêm e falam: nós viemos adorar o rei dos judeus, Herodes treme na base, porque o monarca ele tem medo de perder o poder. Falar de um outro rei ou de que a população está gostando de alguém demais é algo que o monarca fica agoniado, e a gente é assim também. Dentro de nós não há nada que possa brigar com o trono do nosso coração. Senão a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar agoniado, a ansiedade começa a atacar, a gente começa a olhar para a vida e a vida começa a virar literalmente areia que começa a passar nas nossas mãos. E a palavra de Deus é difícil, né? É aquietai-vos e saber que eu sou Deus, você não é Deus. Eu sou Deus, eu sou o rei de toda a terra. Vocês ouviram os louvores que a gente cantou? Louvores maravilhosos que declaram o reinado de Cristo. O reinado de Cristo. Declarando que Ele é o Rei da Glória. E se Ele é o Rei da Glória, a gente não é rei. Não tem como compartilhar esse título. Jesus é o Rei ou eu sou o Rei. E se eu sou o Rei, eu tenho uma má notícia para você. Os dias do seu reinado estão contados. Acabou. A notícia que eu tenho para vocês hoje é que os reinos deste mundo passaram. E não vão passar, já passaram, porque esse sonho já se cumpriu. E está se cumprindo. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque Jesus ele já veio.
E o Ítalo falou no final da mensagem dele que é sobre cruz. Sabe o que me deixa agonizado, ou agoniado? Acho que agoniado, quando eu admiro vocês, os adolescentes. Porque na minha época eu não tinha, tipo assim, tanta inteligência, inteira inteligência aqui. Não tô colocando muito alto, igual quando a gente fala que a criança, minha criança é muito inteligente, né? O que ela fez? Ela mexeu no tablet. Isso não é inteligência. Isso aí ela cresceu no tempo de tablet, é comum, e ela teve facilidade com aquilo. Coitada da minha mãe. Minha mãe virou burra porque ela não sabe mexer no tablet. Não é isso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui é que vocês estão por dentro de tudo. Isso vocês têm Instagram, Facebook, Twitter, qual é a nova aí que tu usa? Clubhouse. Não usa não, né? Clubhouse. Várias redes sociais que eu fico assim, eu já tenho uma versão de, eu quero só a que for mais útil para propagação, porque, meu Deus, é muita coisa, e Twitter ninguém merece. Uma cultura horrível, o Twitter. Vocês estão tendo pancadas de informação o tempo todo, de ideologias, e vocês, de fato, não estudam nada, mas sabem de tudo. Quando digo vocês, estou me referindo também, eu estou dentro disso, aqui na minha época eu não tinha isso, entendeu? Mas eu também tenho isso, muita informação que eu tenho que realmente me lembrar de, peraí, vamos pesquisar, peraí, vamos mergulhar, porque não é só isso, percebe? Mas a gente não vive essa cultura, a gente vive a cultura do superficial, a gente vive a cultura do que é passado, eu já acredito. Então, vocês abraçam o reino desse mundo. A gente abraça o reino desse mundo. E as filosofias dele também. O Ítalo citou algumas aqui e isso é interessante. Hoje em dia eu vejo muitos adolescentes a favor de esquerda e direita. E se a gente for conversar, não sabem nada sobre o assunto. A gente vê meninas sendo feministas e elas não sabem nem o que uma feminista dizia, cara. Não leu um livro de feminismo. Temos muitos marxistas ou conservadores que não leram um Roger Scruton da vida, não leram um Marx, alguém... eu não vou expor ninguém aqui não, mas eu vou perguntar, quem é que é de esquerda? Você vai perguntar, quem é que leu o Manifesto Comunista? Só isso, que é um livreto de quantas páginas? 40 páginas? Gente, não lê, não estuda, mas eu faço parte dos reinos desse mundo, embora eu não entenda. E é isso que realmente o diabo quer. O diabo não quer outra coisa. E eu não estou falando de um em oposição ao outro, porque para mim, nenhum dos dois. A palavra que fica para mim é de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Talvez alguém esteja se perguntando, esquerda ou direita? Vai ter que conversar com outra pessoa, que para mim nenhum dos dois presta. Tá? Para mim não funciona. Para mim, não estou dizendo que você não possa dialogar, não estou falando que você não possa pensar dentro dessas estruturas, mas se você está comprometido de coração, desculpa, você está completamente perdido e errado. Porque o reino de Cristo é a pedra que destruiu os reinos. Se os reinos são bons, Jesus podia ter vindo e falado, legal, eu vou virar agora mais uma parte dessa estátua, ou eu vou redimir a estátua, né? Eu vou transformar a estátua numa coisa toda de ouro, para ela ficar toda que preste, né? Não, Jesus ele vai no pé da estátua e quebra tudo. Por que no pé? Isso é uma perspectiva que eu concordo, né? Que é uma mistura de barro, né? Com o metal. Eu acredito que é realmente o que alguns teólogos vão dizer que foi a mistura que Jesus encontrou no tempo dele, onde havia um diálogo entre a religião judaica e a Roma. Né, havia um sincretismo político-religioso naquela época e realmente Jesus ele vem naquele momento, não dialoga com os movimentos reacionários políticos e também não se comunica com os movimentos religiosos. Ele literalmente traz o reino de Deus, que não é um reino desse mundo. E quando Jesus vem por meio da cruz, ele quebra a estátua. Ele quebra toda a estátua. Vocês perceberam o que o texto diz? Não houve vestígio. Quando o reino de Deus é estabelecido, acabou. Acabou, pessoal. Acabou. A pergunta que não quer calar é, nós somos parte do reino de Cristo? Nós somos partes daquilo que a cruz veio fazer? É triste, mas eu vejo muitos cristãos lutando por muita ideologia, muita filosofia e pouco reino de Deus. Muito pouco o reino de Deus. Eu vejo pessoas muito preocupadas em compartilhar a visão delas ideológica e não querem compartilhar sobre Cristo Jesus. E o que o Ítalo falou aqui é uma coisa muito profunda. Vocês perceberam isso? A mulher em casa, ela sentiu um vazio. Eu tive um amigo meu que conversou comigo outro dia que ele estava se sentindo sem propósito, sem sentido no trabalho. É muito doido isso, né, cara? As mulheres querem trabalhar, elas vão chegar no trabalho, elas vão encontrar o que esse cara chegou e alcançou.
Porque não tem a ver com trabalho, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com guerra dos sexos ou pobreza e riqueza, não tem a ver com Babilônia versus Medo-Persa, porque naquela época era isso, gente. Era um império virava e não tinha paz, gente. Não tinha paz, porque ao redor dele tinha os persas crescendo em poder, os egípcios e constantemente o povo agoniado. Meu Deus, bendito Israel que não queria disputar reino com ninguém, mas aí era invadido por todo mundo. Tá entendendo? É literalmente essa realidade do mundo. É uma briga, é o que ele falou, briga por briga, que é o pior. Se fosse briga com propósito, que é o nosso chamado, tudo bem. Mas não, a gente briga por nada. Por nada. Cristo veio e morreu por uma causa tão grande e a gente vive por causas tão pobres que chega a ser assustador. Tão pobres e miseráveis. E aí a palavra diz que essa pedra destruiu e ela se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Sabe o que isso está falando, meu amigo? É que Jesus já veio e já destruiu o reino desse mundo. Ah, mas e os Estados Unidos e a China, quem vai ser o grande próximo reino? Tá tudo fadado já ao fracasso, não vai ter grande reino mais. Vocês estão entendendo isso? Sabe qual é o reino que está governando agora? É o reino de Cristo. É porque as pessoas não veem, porque o reino de Cristo agora ainda é invisível. Porque ele reina através de nós. Não é isso que ele tornou a gente? A Bíblia diz que ele, reino sacerdotal, que chama, né? Que é o maior reino da Terra. É o maior reino da Terra. Os tratados de globalização não conseguiram criar uma união intercontinental, entre políticos, como a igreja conseguiu. A igreja literalmente uniu todos os povos dentro de um só nome, que é o nome de Cristo Jesus. Tem uma palavra que me maravilha muito, eu vou me apropriar de algumas coisas para mostrar para vocês como a ideologia desse mundo é pobre. O mundo prega inclusão. E vocês compram a ideologia do mundo quando a melhor visão de inclusão é a visão do reino de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino como montanha que enche toda a terra, porque ainda não é isso, mas está caminhando para isso. Cada vez mais pessoas estão se convertendo. Vocês sabiam disso? Que nesses últimos 2 séculos se converteram mais do que em toda a história da igreja? Vocês sabiam disso? Está chegando um tempo, pessoal, onde o reino de Deus vai ser estabelecido. E é uma pena que ele já não esteja estabelecido nas nossas vidas, porque nós insistimos em reinar. Nós insistimos em reinar. Isso é muito triste. Mas é no texto bíblico que diz que lá no último tempo Deus não terá um povo, mas terá povos. Sabe o que ele quer dizer com isso? O chinês, que hoje em dia está muito odiado, ele vai estar no reino dos céus. A nossa xenofobia não vai entrar no reino dos céus. Mas o amor de Deus é grande demais, porque vai estar todo, e vai ter negro, vai ter pobre, vai ter rico, vai ter branco, vai ter todas as cores. Deus, ele deixou claro que ele quer todos os povos. Vai ter um de cada povo, no mínimo, representando a multiforme graça de Deus no reino dos céus. E a gente compra ideologias que pregam por inclusão, pregam por liberdade absoluta que nos leva a escravidões. Quando o reino de Deus fala de liberdade verdadeira, igualdade verdadeira, transformação verdadeira, reconhecimento e cuidado da mulher verdadeiro, mas a gente não está satisfeito com o reino de Deus. Por quê? Vocês têm uma resposta para isso? Por que a gente não está? Eu não tenho. Por que a gente não está satisfeito com a proposta de reino de Deus? E é porque realmente tem um rei competindo com a gente, pô. A gente quer o reino de Deus, mas a gente quer ser rei também. A gente quer ditar, a gente quer dizer como eu quero. Ah, não, aqui tá demais, aqui o Senhor está invadindo muito meu espaço, Senhor. O Senhor está falando demais da minha vida, o Senhor está querendo mudar muita coisa. E realmente, aí, pessoal, não funciona. Só tem como ter um rei. Ou Jesus é reconhecido em todas as áreas da nossa vida, ou ele não vai ser rei de nada. Isso é uma verdade dura e difícil, porque ele quebra os nossos ídolos, que geram ideologias. Ele quebra os nossos falsos deuses, os nossos falsos reis, a começar por nós mesmos, que somos um grande ídolo nas nossas vidas. Nós somos ególatras por natureza, nós amamos a nós mesmos, nós queremos fazer a nossa oração do Pai Nosso eu que estou aqui, santificado seja o meu nome, venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Estou exagerando, ninguém ora assim. Mas uma coisa a gente faz, a gente não começa a oração com essa parte que queria ver com Deus, não. Eu posso estar errado, a gente pode não orar assim, né, como se a gente fosse um Deus, mas a nossa oração não começa com
coisas da glória de Deus. A nossa oração começa sobre mim, minhas necessidades e o que eu preciso. Você percebe como a gente perdeu? Quanto tempo você não ouve pregações que enfatizam o reino de Deus? O reino de Deus, a expansão, a gente ouve agora que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar uma vitória, que Deus vai realizar teus sonhos, que Deus vai realizar os seus projetos. Parece que em algum momento Deus pensou assim, não está funcionando não, eu vou congelar meus propósitos, eu vou congelar o avanço do meu reino, porque afinal a igreja não está querendo, então eu vou dar para a igreja o que ela quer. Gente, Deus não faz isso. A gente tem se dobrado a isso e pregado o que as pessoas têm querido ouvir. É isso que tem acontecido. Mas hoje ainda, eu estou falando para aqui, hoje e agora, Deus está chamando vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Porque nesses últimos dias Deus tem colocado muito no meu coração uma expectativa alta de que Ele quer usar, e eu me coloco junto, jovens e adolescentes, para o avanço do reino dEle. Eu creio profundamente nisso. Eu creio profundamente que está acontecendo, e eu tenho visto isso, um despertar entre a juventude de sair dos locais de conforto pessoal para levar a verdade do reino e do rei para fora, para pessoas que não conhecem esse rei. Eu tenho visto pessoas que têm decidido abandonar a preocupação com a própria vida, lembrando daquele texto bem esquecido, buscar em primeiro lugar o... Não são demais coisas, não? E o reino será acrescentado, não é assim, não? Mas a gente tem vivido assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gente, por favor, ouçam isso, porque vocês não estão ouvindo isso. Eu não estou ouvindo isso. Infelizmente, esse texto é falado, vocês conhecem e falaram comigo, mas não está no nosso coração isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais, olha as demais. E o texto está falando de comida e investimento. Você está pensando no carro, né? Na casa. Se for para o avanço do reino, Deus vai te dar uma casa, meu amigo. Se for para o avanço do reino, Ele vai te dar um carro. Vai para você levar pessoas para a igreja, para você ir até pessoas, porque a gente pensa em o carro para quê? Para mim. Eu quero ter uma esposa para me satisfazer. Vou contar um spoiler aqui, depois eles me dão um bronca. Quando o Ítalo e a Mirari estavam tentando engravidar, eu perguntei para a Mirari por que eles queriam ter um filho. A Mirari falou que ela queria ter um filho porque ela queria que o filho dela morresse para pregar o evangelho. Foi essa a frase dela. Eu acredito profundamente que ela falou de verdade isso. A gente orou junto. Eu orei com a fé que eu não tinha naquele dia. Porque eu não conheço uma motivação melhor para ter um filho. E se é uma motivação tão ligada à motivação de Deus, eu creio que Deus ouve uma oração dessa e vai engravidar essa mulher na primeira oportunidade que Deus tiver. Engravidar acho que 1 mês depois. Foi algo assim. Foi pouquinho tempo. Sabe por quê, pessoal? Porque as nossas coisas deveriam ser para o reino. E a Giovana vai ser uma proclamadora do reino de Deus. Aí, viu? Todo mundo diz amém, né? Agora tá abençoado. Eu planejei isso desde o início, vou fazer uma bênção comunitária aqui. Mas, gente, é isso que a gente tem que pensar. Qual é a faculdade que você quer fazer e como ela vai auxiliar no avanço do reino? Que tipo de namoro você tem gerado? É um namoro que o cara é bonitinho, é maneiro, a menina é gracinha? Outro dia eu fiz uma publicação, e eu fiz questão de ler a publicação exaltando todas as qualidades da namorada, menos que ela revelava alguma coisa de Cristo. Ou que ela ajudava ele a ficar mais perto de Deus. Não vi nada. Eu fiquei assim, Jesus, não tô falando que precisa ter não, tá, gente? No Facebook, tem que estar no coração. Mas eu fico agoniado, porque, gente, cadê? Você escolheu seu namorado, sua namorada, baseado em quê? Em um propósito comum de tornar Cristo conhecido? Glória a Deus, casa, vai lá. Se joga no mundo da pregação do evangelho. Mas agora, se for igual Nabucodonosor, que daqui a pouco, alguns capítulos, vai dizer assim, esta é a grande Babilônia que eu construí com a minha mão. Pô, depois de ter um sonho desse, cara. Aí sabe o que Deus fez com o Nabucodonosor? Tirou a consciência humana dele. O Nabucodonosor virou um bicho. Deus jogou ele na selva mesmo. Pra ele virar... E isso é o que nós somos. Quando a gente acha que a vida é nossa mesmo. O texto diz que ele começou a virar um bicho mesmo, não sabia nada. Aí depois de um tempo ele caiu em si e reconheceu que Deus era o Deus vivo. Ele era o Deus vivo. Há um progresso aqui muito grande na compreensão de Nabucodonosor com relação a quem Deus é. E nós? Há quanto tempo vocês estão na igreja? Há quanto tempo nós estamos na igreja e nós só... Por isso que culto é chato.
Às vezes eu tenho essa filosofia também. Culto é chato, por quê? Porque realmente você sai a mesma pessoa, você não prega o evangelho pra ninguém. É por isso que a gente vive desanimado. Porque a vida cristã é chata mesmo, gente. Porque você não prega o evangelho pra ninguém, você não sofre perseguição porque você não é crente na tua escola, você não é crente no teu trabalho. Então não vai ter graça ser cristão, gente. Porque ser cristão é ser que nem eles eram. Eles eram doidos, eles chegavam e para de pregar Cristo. Aí, desculpa, mas a gente não pode deixar de falar do que a gente está vendo, cara. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu preciso pregar a verdade. Eu não posso deixar de falar. O Ítalo, essa sensação de não me tira o dom da fala. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu preciso falar para os outros aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso pulsa no coração de vocês? Isso pulsa no coração de vocês porque pulsa no coração de Deus. E o que importa não é o que pulsa no nosso coração, é o que pulsa no coração de Deus. E se o nosso coração não pulsa com o coração de Deus, a gente precisa negar a nós mesmos. Ah, não nasci para fazer isso. Nasceu sim, você só não gosta de fazer. Precisa negar a si mesmo. Amar o reino de Deus mais do que o seu próprio reino. Eu te faço um convite hoje. E o convite de hoje que eu faço para você é: reconheça que os reinos desse mundo já passaram. Deus tem muita coisa para fazer através de nós, muitas vidas para alcançar, e Ele só vai alcançar essas vidas quando as nossas vidas revelarem que foram alcançadas por um rei vivo e verdadeiro, por um rei poderoso e transformador, por um rei que é manso e humilde de coração. Nesses últimos dias eu estive fazendo uma oração perseverante a Deus, assim: Deus, me dá a oportunidade de falar o evangelho com algumas pessoas, me dá a oportunidade de fazer. Aí apareceu um monte de gente doida, gente. Doida, cheia de problema. Eu falei de Jesus com um amigo meu que era crente aqui, o cara que não era ouviu aqui e falou: pô, tô cheio de problema, cara. Manda um louvor pra mim, isso que lá e tal. E eu, mando, claro que eu mando. Mando sim, meu Deus, eu felizão, né? Ele, meu Deus, alguém vai ouvir o evangelho. Do nada, um cara, amigo meu, vendo a série Lúcifer, ficou muito curioso com relação ao que a Bíblia diz, não a série. Aí veio me perguntar: cara, eu vi a série, me contou a série do Lúcifer. Eu não assisto, infelizmente, mas ele me contando, ele me fez assim, ó: tá vendo isso aqui? Agora me diz o certo. O certo é o evangelho. Eu estou tendo uma conversa com ele, falando cada ponto do que ele falou sobre o evangelho, porque as oportunidades existem, a gente que não quer aproveitá-las, então Deus não vai trazer. Vocês percebem isso? Deus nunca vai dar uma oportunidade para você pregar o evangelho, porque você não quer pregar o evangelho. Mas se você quiser pregar o evangelho, se você for atrás de oportunidade, você vai descobrir que elas sempre estiveram ali e você não via, porque você olhava muito para o umbigo. E quem olha para baixo não consegue ver mais nada. Vocês percebem isso, gente? Quanto isso é sério e profundo, Jesus tem um propósito muito grande para cumprir na nossa vida. Jesus tem um reino para avançar. Jesus tem povos e pessoas para alcançar, que Ele só vai alcançar através de você. Vocês entendem isso? Hoje é um dia especial para a gente se comprometer com o reino de Deus. O duelo de reinos é sobre o reino de Deus duelando com o meu reino. E foi o que eu falei para ele: Satanás existe, a influência existe, Satanás é mau e ele é nosso inimigo. Mas posso ser sério com vocês? Entre Satanás e eu me prejudico muito mais. Estou inocentando ele não, que ele gosta, ele ajuda, ele coopera. Todas as coisas que Satanás faz cooperar para o mal também me ajuda. Ele é meu melhor amigo nesse sentido de me autodestruir. Mas a verdade é que eu sou o meu maior inimigo. Sabe qual é o truque? Cristo, vem reinar. Mata o meu eu. Mata esse inimigo que eu carrego dentro de mim. Será que essa pode ser a nossa oração agora antes do almoço? Cristo, vem reinar, reina sobre mim e destrói o Mateus que me governa. Destrói o Mateus que acha que pode se colocar diante de ti. Sabe por quê, pessoal? Porque vai chegar uma hora que o reino vai quebrar. Você pode também, talvez não ouvir o que eu vou falar hoje. E tudo bem, você pode não ouvir mesmo. Mas um dia o seu reino vai quebrar também. Se você decidir hoje continuar vivendo a sua vida como se você fosse o rei, eu só tenho uma má notícia para você. Vai chegar um momento onde o rei vai se manifestar e todos os reinos desse mundo irão finalmente cair e a grande montanha que enche toda a terra vai nos alegrar. Nos alegrar, porque hoje ele já é o nosso rei. Ele é o rei da igreja. Nós fazemos a vontade dele e ele é bendito eternamente. Agora imagina que doido, né? Como é que vocês iam ser Daniel numa cultura babilônica dessa, né? Me tiraram da minha casa, destruíram minha casa, minha família, estupraram as mulheres do meu povo. Por isso tem salmo que fala que tomara que peguem as crianças, filhas deles, e deem com a cabeça na pedra. Já viu esses salmos? Eles estão indignados, pô, com uma Babilônia.
Eles estão sendo sinceros, não estou falando que é certo desejar isso, estou falando que é a sinceridade deles de que os filhos dele peguem, as crianças, hein, na cabeça na pedra, de ódio, deles serem invadidos e destruídos a terra deles e agora eles serem tirados da vida deles e serem obrigados a servir o assassino da família e do povo dele. Mas olha como Daniel era. Daniel, ele não vivia por... Gente, isso é fantástico. Daniel não vivia pela nacionalidade dele. Daniel vivia pelo reino de Deus. E com fé de que o Messias viria. E nós, de que o Messias já veio. E virá outra vez. E se manifestará com poder e glória. E não haverá, não houve rei que nem Cristo será para nós. Um rei maravilhoso. Um rei que nos guia, como o Ítalo disse, ele quer a nossa felicidade. Mas ele quer a nossa verdadeira felicidade. Não o que a gente acha que é felicidade. Ele quer que a gente tenha prazer na vida, mas verdadeiro prazer na vida. Ele quer que a gente tenha liberdade, mas verdadeira liberdade na vida. E a pergunta que não quer calar, e eu mantenho essa pergunta, é: para qual reino vocês vão viver? A gente está concluindo já, e eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos todos. Fechem os olhos de vocês e comecem a colocar a vida de vocês diante de Deus. Isso é muito importante, pessoal. Sejam sinceros com vocês mesmo. Agora vocês estão vivendo um momento muito interessante. A gente chama de solitude. Embora a gente esteja lotado de gente aqui, vocês estão num momento a sós com Deus. Ouvindo uma voz chata minha, mas a sós com Deus. Botar você e Deus. São as duas pessoas que mais sabem sobre você. E eu quero que você responda a si mesmo. Quem está reinando no meu coração? Os projetos que eu tenho montado estão pautados na agenda de Deus ou na minha agenda? Nos gostos de Deus ou no gosto meu? A forma que eu tenho sido cristão na minha igreja é como Deus espera de mim ou como eu acho que o cristão deveria se portar? Minhas opiniões são formadas pelo que Deus pensa ou pelo que eu penso? A forma com que eu vivo na sociedade é uma forma que Deus me ordenou viver ou é uma forma que eu acho que eu deveria viver? Essas perguntas são muito reveladoras. Eu quero revelar para o mundo o Mateus ou eu quero revelar para o mundo o Cristo, o Rei? Eu quero revelar para o mundo o meu reino ou o reino de Deus? E a pergunta que eu acho que é a mais importante: vocês estão satisfeitos com quem tem governado o coração de vocês? A vida de vocês está fazendo sentido? Está boa? Talvez esteja prazerosa. Mas será que hoje, por alguma razão misteriosa, quando eu falei do reino de Deus, será que seu coração, vou usar essa expressão, coçou? Será que você sentiu o seu coração vibrar com a proposta de viver um reino que você não vai ser o responsável por fazer ele dar certo, mas você vai cooperar com o rei que já fez aquele reino dar certo? Se você se identificou com essa proposta e se nas próximas semanas e dias você deseja viver em prol desse reino, eu quero que você, por uma ação sua, por isso que vocês estão de olho fechado, eu peço que você permaneça de olho fechado, se levantem e fiquem no seu lugar. Aqueles que querem se comprometer com esse reino e com o rei, e com as intenções dele, com o avanço desse reino, se coloquem de pé nos seus lugares. Não precisa vir aqui na frente, não. Façam isso por si. E não porque o outro está fazendo, ou porque o meu pai espera que eu faça. Sejam sinceros, talvez hoje não seja o dia de vocês se levantarem e se comprometerem com esse reino, mas talvez seja um tempo de reflexão para você. Aleluia. E eu creio que Deus tem algo a fazer através de vocês que levantaram. De vocês que querem dar e colocar a vida de vocês diante desse reino. E eu vou orar por vocês, por mim, e com vocês, porque eu quero fazer parte desse movimento do reino de Deus. Eu quero fazer parte da ação de um Deus que ama um mundo perdido e que Ele quer se tornar conhecido. Eu quero fazer parte de um movimento de um Deus que quer levar alegria para povos que estão sofrendo, achando que eles não são amados por ninguém. Eu quero fazer parte de um movimento que tira a fome de pessoas que sentem fome, fome de corpo e fome de alma. Eu quero fazer parte de um movimento de amor, de um movimento de verdade, de um movimento de transformação. E lá no fundo, eu
eu sei que vocês também querem. É por isso que vocês se envolvem com o reino desse mundo. É porque vocês acreditam numa falsa mentira de que as ideologias desse mundo podem lutar por transformação. Mas eu estou contando uma verdade para vocês, não é a minha verdade. Esses mundos, esses reinos, essas verdades vão ruir, vão cair. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus e o Cristo vivo, ele não perecerá. Vocês querem uma revolução? Vocês querem uma revolução? A cruz é uma revolução. A cruz é o clímax de uma batalha cósmica, de um duelo cósmico de reinos. A cruz é o maior ato revolucionário na história. É o grande pivô da revolução de Deus na Terra. Os crentes muitas vezes são influenciados por filosofias e ideologias que afastam eles da centralidade e da suficiência de Cristo. Vocês entendem isso? Cristo é suficiente para o que vocês desejam para o mundo. Cristo é suficiente para aquilo que você acha que as ideologias, o pecado, a sua expressão de liberdade sexual vai te dar, mas não vai te dar. Só Cristo pode te dar isso. O ato mais revolucionário e provocativo é a cruz. Sabe por quê, pessoal? Porque a cruz inverte a ordem das coisas e traz uma nova ordem para o mundo. O imperdoável é perdoado. O poder opressor do mundo é desarmado. Os últimos serão os primeiros. A dor vira paz. E a tristeza vira alegria. É para isso que Deus convida vocês hoje. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, porque o Senhor tem me abençoado muito com essa palavra. Gerada em lágrimas, sim, Pai, porque é muito difícil reconhecer, ó Deus, que muitas vezes o Senhor não é o rei do nosso coração. Mas sabe o que é maravilhoso, Pai? É reconhecer que o teu convite para que tu te tornes o rei do nosso coração é um convite de amor e destinado a tantos. E olha, Pai, eles estão levantados não diante de mim, eles estão levantados diante de ti. Então eu entrego a ti a minha e a vida deles. Faz como o Senhor quer, destrói os sonhos deles e concretiza os teus sonhos. Tira o medo, Pai, deles se entregarem a ti. Porque a gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de perder o controle, mas Pai, não há ninguém melhor de assumir o controle das nossas vidas do que o Senhor. Que o teu reino seja o nosso reino, que a tua vontade seja a nossa vontade, que o teu coração seja o nosso coração, que Cristo seja tudo que nós desejamos e queremos ser como. Pai, transforma e inverte a ordem nas nossas prioridades, Pai. Inverte, porque o Senhor tem o poder, eu não tenho, e eles não têm o poder de mudarem o coração deles. Mas tu, Pai, tu por meio da cruz de Cristo, tens o poder de transformar os corações nessa manhã para a tarde, Pai. Obrigado, Senhor. Transforma e migalha, ó Deus, as estátuas dos reinos desse mundo, para que possamos, ó Deus, sermos povo teu, reino sacerdotal, chamado das trevas, para revelarmos a tua maravilhosa luz para um mundo perdido e caído, Pai. Que, ó Deus, eu creio que conhecerá o teu amor. Conhecerá o teu amor por uma geração que queima, ó Deus, pelo reino de Deus, não pelo reino desse mundo, não pelas filosofias passageiras desse mundo, mas, ó Deus, pela mente de Cristo, pela mente de Cristo. Dá-nos a mente de Cristo. Ó Deus, que nos próximos dias e semanas, ó Deus, as vidas que aqui estão se posicionando sejam profundamente impactadas. E as vidas que estão assentadas, ó Deus, convence-as, ó Deus, de abandonarem os seus reinos, Pai. Convence-as de abandonarem seus reinos, porque o reino delas não durará para sempre. Ó Deus, os dias dos nossos reinos estão contados, e que hoje seja um dia dos nossos reinos virem ao chão, para que o teu reino governe o nosso coração. E nós pedimos isso não no nosso nome, Pai, mas no nome do Rei da Glória, Cristo Jesus.